Interior Design, mais uma semana que está começando e que eu e a Jaque vamos trazer muito conteúdo diariamente ao vivo aqui para vocês. Hoje, segunda-feira, então vamos falar sobre artes, mas também estamos com um convidado super especial, né, Jaque? Boa tarde. Com certeza, tudo bem, Constança? Tudo Como é que bem? vai? Uma boa tarde, uma ótima semana para todos nós. Que nosso convidado especial é o Eduardo Stabel. Ele é diretor da Divulgue e muito parceiro da Zarpelon Araújo e do nosso cenário, né, Jaque? Com certeza, ele está aqui com nesse nosso garimpo de adesivo maravilhoso que ficou essa composição, né, Eduardo? Exatamente. Prazer em te receber aqui novamente. O prazer é todo meu, né? Estar aqui novamente nesse espaço maravilhoso, sempre atual, sempre com novidades, então... Muito obrigado por essa oportunidade de novamente estar participando aí junto com vocês. Que ótimo, ele esteve aqui conosco na inauguração do programa, né, Constança? Isso, e não tem quem não chegue aqui no cenário e não elogie esse nosso verdade. adesivo, porque ele é tão bonito, teve uma mão de obra tão especial também aqui, que foi na correria, mas que no final deu tudo certo. Tudo certo. Sim, eu me lembro, eles começaram aqui às 8 da manhã, 9, eu acho. Acho que era e às 9, 2 abria, né, o nosso programa. E tá aqui, ó, continua belamente aqui todos os dias pra vocês. Por sinal, a gente vai ter algumas ideias aí pro futuro, né, Jaque? Mas aí é só, né, surpresa. Não podemos dar spoiler. Novidades por aí, né? Novidades, né, Eduardo? Falando sobre isso, vamos contar um pouquinho sobre a Divulgue de 2020, Isso aí. A Divulgue de 2020 ela vem com muitos desafios, né? A gente tem aí um marco, né, visto em muitas redes sociais, 2020, toda essa função, e a gente começou o ano realmente focado em inovação. Certo? A gente vem acompanhando em muitas feiras dentro do Brasil e algumas no exterior. A gente faz o possível para estar presente na maior quantidade delas. E a gente viu o crescimento dos revestimentos vinílicos. A gente tem uma categoria hoje dentro da empresa que vai tratar somente de revestimentos. A gente continua com o adesivo, que ele é muito versátil com relação às impressões, já a projeção dentro do mercado. Porém, hoje a gente entra na questão do revestimento. O que seria o revestimento hoje? Basicamente, ele é um material com mais espessura e abrangendo muito a questão também das texturas de madeira, vendo essa questão aí de visão, né, ecológica e tal, né, desmatamento. Então, a gente consegue hoje bons resultados com relação à parte visual e a visão também de ser lavável, a questão de resistência a atrito. O revestimento vinílico ele hoje vem para compor o case pro arquiteto. São mais opções aí que a gente acaba tendo. E trazendo uma praticidade também pro dia a dia, né? Com certeza. Exato. E tem muitas situações assim que nos chegam muitas vezes do tipo, eu quero renovar minha cozinha, mas eu não quero botar abaixo tudo que eu tenho lá. Né? Então ele é um material que poderia se agregar nas frentes das portas de uma cozinha, enfim. Exatamente. Isso é muito solicitado pra gente hoje em dia. Acontece muitas vezes que tu tens aí obras até não tão antigas, né? Mas hoje a moda, as tendências são muito rápidas, alteram demais. Hoje com a questão de Instagram, daqui a pouco um digital influencer posta uma ideia, o pessoal já quer fazer. Então essa versatilidade no adesivo é muito bom. Os revestimentos vêm justamente para isso. Vamos dizer, uma cozinha, ela é uma cor sólida, tu quer fazer madeira, ela é madeira, tu quer fazer o inverso, te dá uma agilidade. Muitos condomínios hoje não permitem ações de prestadores de serviço em horário comercial. Barulho, sujeira, pó, derivado de marcenaria, cheiro forte, derivado de tintas, e o adesivo, colas, né, a questão de sujeira. Então o adesivo e o revestimento, eles vêm justamente para suprir essa limitação que o arquiteto tem. Ele tem prazos para entregar as obras. Claro. E aí, nesse ponto, a gente consegue fazer uma obra limpa, que é o que se bate muito hoje com relação até aos apartamentos muito pequenos, né? É uma obra limpa, rápida, sem cheiro, sem barulho, porque a aplicação dos revestimentos do vinho são completamente... não se usa furadeiras e outras ferramentas, serras circulares. Então, isso otimiza muito a questão do barulho. Inclusive, em alguns shoppings também a gente consegue algumas liberações para trabalhar em horário comercial, por se tratar de um trabalho limpo. E ficando muitas vezes até bem mais acessível ao cliente, né? Porque a gente sabe, um lojista, né? Tu vai fazer, sempre depois das 22 horas até às 6 da manhã. Exatamente. Então, isso também agrega no valor do orçamento, né? Porque muitas empresas, o que acontece? Né? Existe
esse horário de shopping, como a gente fala, né? E aí tu vai ter um valor maior na mão de obra, por se tratar de um serviço noturno. Sim, O pessoal trabalhar com CLT, vai ter uma hora extra, vai trabalhar a noite inteira. Então isso demanda mais custo. No momento que tu traz isso para um horário comercial, tudo fica mais prático. Com certeza. E o arquiteto consegue ter essa agilidade na entrega do serviço. Isso é muito importante. E hoje os revestimentos estão aí para um leque muito grande, né? A gente tem dois fabricantes. Esses aqui, Vamos ver então, alguns. são os lançamentos, vamos dizer Exato. assim. E Então, esses revestimentos é em adesivo mesmo. todo adesivo, né? Ele já vem com a cola. Olha que Esse legal. fabricante a gente tem como assim um modelo hoje no âmbito nacional. Ele está sempre pesquisando tendências, cada vez vendo mais o que vem acontecendo no mercado. A questão da madeira, ele já vem com uma proteção por cima. É o único Sim. fabricante nacional que Olha, ele tem uma e é laminação. igual, né? Exato. Tu vê Meu no Deus. reflexo ali da iluminação que tu tem as ranhuras, né? Os veios, a textura. E o bacana é assim, se tu colocares isso em qualquer área e, vamos dizer, tiver uma aplicação de algum químico, alvejante, qualquer tipo de materiais, né, mais abrasivos, ele não perde o impresso. Né? Sim. Isso é muito importante. Né? O único fabricante hoje a nível nacional que entrega essa solução. Porque muitas vezes alguns materiais mais antigos não tinham essa proteção. Então, daqui a pouco tu colocava lá num lavabo, numa área molhada, onde teria algum contato com químicos, ele começava a desgastar o impresso. Isso não é legal. Então, esse fabricante, a Altac, hoje no Brasil, ela é referência, a única fábrica que produz o filme no Brasil. E é E igual. a gente se filiou a eles, porque a gente levanta a bandeira deles, que é muito bacana. E a proximidade, né? A gente Tem tem até a proximidade... um certeza. couro, assim. Exatamente. Tem muitas opções, Tem né? muitas Olha E que uma opções. legal. grande dica, né, Eduardo, para proprietários de imóveis que querem colocar seus imóveis para alugar, por exemplo, Exatamente. e que quer dar uma repaginada, quer tentar trazer algo mais atrativo, e isso realmente traduz numa venda mais rápida, né? Sim. De tu deixar uma coisa com um novo rosto, uma nova roupagem. Exato. Então, é uma grande dica para quem é dono desses imóveis para alugar. Exatamente. Né? De renovar os seus banheiros, que talvez não estejam tão bem, né, finalizados ao longo Exato. dos anos, e não querem, ao mesmo tempo, investir num móvel novo, né? E muitas vezes, até com questão de banheiros, lavabos, né, e cozinhas, no caso do aluguel de um imóvel mais antigo, tu vai ter lá cerâmicas antigas, azulejos sim, antigos, sim. revestimentos antigos. Trabalhando com essa linha de adesivos, tu consegue repaginar e no momento da entrega desse imóvel, basta remover as películas e tá tal qual, né, o inquilino ingressou naquele imóvel. A gente tem também essa linha aqui que é bacana, ó. Se tu perceberes, a gente vê muito hoje os arquitetos usando o tal do aço cortem, né? Sim. Então a gente, trabalhando com essa outra linha, a gente tem mais recursos de uma gama maior de materiais, né? Vai ter também os madeiras, a gente vai ter o aço cortem, aço escovado, algumas Olha que bonito cores esse. bem Sim, diferentes. E o bacana desses revestimentos, né, como eu lhe falei, eles são mais espessos. Sim, ele Isso, tem uma Até no gramatura toque maior. dá pra sentir. Exatamente, ele é que bem deixa mais ele espesso. mais resistente, Exato. né? Hoje, lá no exterior, ele é muito trabalhado na parte de hotelaria. Sim. Né, por se tratar de uma obra rápida e que não precisa parar um quarto de hotel, que ele está gerando renda, Com certeza. para fazer um trabalho de marcenaria ou algo do tipo. Então, hoje lá fora ingressou muito esse tipo de serviço na parte de hotelaria. E a questão de inovação, né, como a gente Olha esse aqui até bem tem vem um falando. mármore. Desculpa te interromper, mas é que eu Não. fico tão chocada com essas tecnologias que eu adoro mostrar. Né, e o legal dos pedras Olha é que isso, né? Daqui a pouco tu tem um revestimento de pedra. Tu quer continuar com a pedra, mas só mudar, né? Hoje esse... Fica incrível. Sim, aquele ali é um Exatamente. mármore importado, né? O marrom imperial, exatamente. Exatamente. Já vendo as tendências Olha que globais, né? E Eduardo, vamos contar um pouquinho pro pessoal de casa que, na verdade, esses adesivos eles não precisam ser só aplicados nas paredes, né? Com certeza. Isso aí é uma coisa bem bacana a se reforçar, que hoje se utiliza tanto para os mobiliários, né, como estávamos falando, a própria questão de peças maiores, como alguns roupeiros, né, algumas bancadas, por exemplo. Sim. Tem uma área de churrasqueira, uma área, né, molhada, tu quer fazer uma bancada com aquele adesivo de pedra, é possível, né? O revestimento ele vai te dar o retorno. E o que a gente já vê muito assim nas redes, que é a questão dos eletrodomésticos. Sim. Geladeira, ar-condicionado, Ah, micro-ondas, fogões. Dá uma personalizada que fica super bacana. Exatamente. E aí, sei lá, às vezes acontece da gente dar alguma arranhada em alguma
porta de geladeira, um Isso. armário. Não, e aí é uma forma de camuflar também, Com que deixa bem certeza. bonito. E tem essa questão, né, dos eletros mais antigos de ficar junto com a... Vai perdurando Sim. para a família, Sim. enfim. Vai Aquele virando uma puxador relíquia. diferente vai virando uma relíquia. Exato. Então, não só esses que tu tens colocado, mas com imagens, né, em bancos de dados, Sim. de site de imagens. Banco de imagens. De banco de né? O pessoal imagens. pesquisa, se que tu identifica pode- e envia pra gente. E Isso é essas muito imagens bacana. têm que ser em alta qualidade, né? Sim, exato. Quanto melhor, né, a resolução da imagem, quanto maior, a reprodução vai ficar mais fidedigna, né? Sim. E o que a gente vê muito também, alguns fabricantes se usam de cores mais vibrantes, né? O amarelo, o vermelho, uma geladeira, alguns fabricantes Sim. fazem isso. Porém, nas vendas acaba não impactando muito bem, porque é uma cor muito forte. O adesivo, tu pode ter a tua geladeira branca, faz ela vermelha, amarela, Claro, cansou, sim. Depois troca pega e com troca. aquela cor do ano, né? Como alguns né, Aham. fabricantes de cores têm a cor do Sim. ano, vai lá Claro. e faz. Então, a gente falando dos aplicativos de aluguel, eu queria aproveitar também para te dizer um pouquinho de inovação que a gente Pois buscou é. para esse ano, né? Hoje tudo é aplicativo, né? Sim. Tudo é mobile, é celular, e vendo isso e vivenciando isso, a gente pensou, poxa, como é que a gente vai se inserir nesse novo momento da humanidade, onde está todo mundo conectado? Sim. E a gente trabalha com revestimento adesivo. O que a gente pode fazer? E aí tivemos a sorte de encontrar, né, um conhecido nosso que tem uma startup e ele criou a Criativando. O que é a Certo. Criativando? Né? A gente ficou super contente, embarcamos junto, né, com ele, e é praticamente um papel de parede interativo. Ah, mas eu tô sabendo o que tu está falando, Eduardo, porque eu assisti isso dentro de um dia muito bacana de palestras dentro da Unicinos, que falava sobre arquitetura, cidades, inovações, e tinha as startups lá. É, isso Né? aí. E eu acho que eu sei, eu assisti ele, Exato. muito bacana. A Conta Criativando, para nosso pessoal A aí. Criativando teve um case que fechou muito com a Divulgue, né, que é essa busca por inovação, por tecnologia, e ele trouxe isso para o nosso cotidiano. Então, o que acontece? Hoje a Criativando ela produz, né, papéis de paredes com a interatividade. Tá, mas como é que eu vou interagir com o papel de parede? Bom, eu vou baixar lá na App Store, né, o aplicativo Criativando, e ele tem um sistema que ele reconhece as imagens que estão impressas naquele papel de parede. Então, existe uma linha infantil, certo? Então, tem um papel de parede lá que tem um personagem, que é o Joãozinho, e depois uns outros personagens. O cliente, né, vai adquirir esse papel de parede, vai fazer a instalação na sua residência, tem a criança lá e tal, e ele vai, né, com o aplicativo no celular, ele vai acionar a câmera e ele vai chegar com o celular perto daquele personagem. Imediatamente, quando a câmera do celular captura Captou. aquela imagem, que não é um QR Code, não é um código de Sim, barra, é é simplesmente um imagem. desenho, né, uma Aham. imagem, ele anima e ele libera a história daquele personagem. Olha que bárbaro, Constanza. Muito legal, né? Isso é muito bacana porque abre um leque de opções Com certeza. inúmeras, né? Inclusive está se fazendo um trabalho junto a uma loja que vende chocolates e nas recepções dessas lojas vão ter os desenhos e as imagens dos chocolates, Sim. né, dos produtos. E aí com esse aplicativo você vai chegar com né, um aplicativo vai- ali, e ele vai interagir contigo, vai dizer que tipo de chocolate é, quando foi feito, como foi feito. Que interessante, Ou cada seja, vez né? mais inteligência. Eu aí, ia né? dizer, ou seja, trazendo a tecnologia cada vez mais para o nosso dia a dia. Sim, e tem até papéis de parede com perfumes, não tem? Sim. Porque eu assisti isso lá na palestra. Eu acho que tinha Exatamente. alguma coisa com cheiros, né? Exato. Também fazer essa exploração da questão sensorial. Né? Porque Exatamente. muitas vezes tu está caminhando na rua ou num shopping, tu sente um perfume, tu remete diretamente É àquele verdade. ponto lá de Sim. lembrança. Já marca assim na memória. Exatamente. Né? Neurologicamente falando, isso é um elo muito grande de memória. Com certeza. Então, muitas vezes a gente atribui alguns cheiros ou até músicas, né, que nos levam lá naquele ponto de memória. E a gente, né, junto com eles, viu, né, a grande promessa dessa ideia e eles foram extremamente muito bem ligados nisso e realmente um papel de parede que tem um cheiro, cheiro. remete completamente a essa questão sensorial que Muito vai além legal. da decoração. É a né? tecnologia chegando aí, né, gente? Isso aí. Gente, eu vou aproveitar e vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar conversando com o Eduardo da Divulgue. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco.
Ventura Eco Resort. A natureza exuberante é o cenário para treinamentos motivacionais, confraternizações e reuniões empresariais. A energia que sua equipe precisa está aqui. O lugar ideal para sua empresa e perfeito para a sua família. Vila Ventura Eco Resort. Experiências memoráveis esperam por você. Olá, eu sou Guilherme Macalossi e você tem um encontro marcado comigo no Cruzando as Conversas, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, aqui na RDC TV. Entrevistas e debates com as personalidades políticas e econômicas que decidem os rumos do Brasil e do Rio Grande do Sul. A punição, talvez a gente não chegasse ao momento que a gente mas está a punição antes. poderia significar um agravamento da situação fiscal do Estado. Nos acompanhe através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, procurando no Google @RDCTV Digital. Nos vemos lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, tanto no YouTube, no Instagram, lá no Facebook, que também é onde ficam todos os nossos programas salvos. Então tem muita coisa boa de segunda temporada de Arquitetura e Design. E já queria fazer um agradecimento ao vivo, porque acabamos de ter um recebidos. Olha, já que a gente tá chique. Né? O que tu acha? Que bacana. Liana Tim nos Liana mandou. Tim, olha que chique. Não vou abrir pra dar um pouco de... Começar a semana bem, né? Tem que começar esse segundou bem, né? Então, Liana, muito obrigada pelo presente. Foi muito bem recebido com todo o nosso amor, né, Jaque? Com certeza. Muito obrigada, querida. Gente, eu vou aproveitar e eu vou pedir pro pessoal já ir soltando as fotinhos que o Eduardo nos enviou, porque a gente pode ir comentando um pouquinho sobre estes adesivos que são maravilhosos. A gente vem tendo cada vez mais a procura pela questão de quartos infantis. Sim. Isso é uma demanda bem grande. A gente vem percebendo já faz um bom tempo, porque o quarto infantil hoje, a gente sabe que as crianças, quando tem problemas respiratórios ou ambientes mais úmidos ou com poeira, tudo que tu puder fazer para minimizar isso ajuda. E o adesivo, tanto o adesivo como o revestimento, ele tem esse benefício. Por ele ser PVC, ele não ele é lavável, primeiramente. Sim. Então, no caso do quarto de um bebê, tu pode passar um produto com álcool e tal, tu consegue uma esterilização melhor em vista de uma parede com massa corrida, uma pintura. Sim. E a questão dele ser antimofo e antifúngico. Então, isso como é importante, Exato. né? Exato. A gente já teve, ainda mais nós aqui no sul, que temos esse clima. Sim, e temos uma taxa realmente de bronquites e rinites muito altas devido ao nosso clima. Isso faz toda a diferença. A gente já fez até alguns quartos 100% envelopados de vinil por conta de doença respiratória. Sim. A família já tinha histórico e tal, e aí chegou o bebê. Então, olha, o que a gente puder fazer Claro, para sempre, minimizar. com certeza. Então, isso que até é um produto que está sendo também utilizado mediante essa coisa da saúde, questão né? da saúde, Tu vê que é exatamente. importante. Seriam os benefícios, né, que estão lá nas entrelinhas. E aí, nesse caso, a gente fez o projeto, a execução, né, o projeto foi de uma arquiteta, e aí a gente teve toda a tematização, a questão do mapa ali, mundi, com os animais de cada área. Né, E falando um pouquinho sobre facilitador também, por ser um quarto de criança cresce muito rápido, né? Sim. Então dá para ir trocando mediante os gostos da criança o e momento tudo. que ela tá. está. Exato, então é super prático. Exatamente. Aqui a gente também, né, nessa vibe infantil, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto na Mostra Elite com um grupo de arquitetos extremamente criativos. Muito né? legais, estiveram aqui com Sim, você. falamos sobre esse exato. projeto porque valeu super a pena, né? Muito criativo. E ele foi a brinquedoteca, né? Onde a gente Isso teve mesmo. vários desafios aí. A gente fez uma pista, né? Ela toda em adesivo com laminação, né? Que é um adesivo de proteção que a gente utiliza em áreas de alto tráfego para não haver o desgaste da película.
E tivemos outros pontos dentro desse espaço também muito interessantes. Então, o adesivo, né, vem aí para a gente ter essa flexibilidade e abusar da criatividade, né? E tu vê que elas lançaram toda uma parte educativa, né? Então, adesivo, de novo, auxiliando esse Exato. mote, né? A parte de educação, muitas vezes a gente tem até um adesivo que é muito antigo, né, que a gente utiliza ainda, é aquele adesivo preto fosco, que alguns quartos a gente utiliza como lousa. Né? Então, não é para usar o giz ali em branco para fazer não alguns precisa desenhos. ser exatamente justo. Quadro, tu pode exato. utilizar dentro no próprio Exatamente. adesivo. Perfeito. Vamos para a próxima foto. Novamente o nosso quarto infantil, né? Que legal que ficou esse. Exato. Essa cama, ela ainda está em construção, é um dos projetos mais recentes que a gente vem executando. Aquela parte da direita, ela vai ter um leme e vai ter uma vela, justamente para ela ela vai ser um barco. Sim. Então a gente fez o farol ao fundo, né, as ondas ali. E a gente achou muito bacana, mesmo ele não estando finalizado, de não, vamos levar esse programa que vai ficar muito legal. Então a questão ali da marcenaria, né, conversando com a parte do adesivo. E o quarto de um menino, né, todos os armários ali azuis. E a gente conseguiu chegar bem no quesito que a arquiteta queria, que era passar essa ideia de uma imagem que realmente ela é um pouco mais séria, que seria um farol, né, não é muito lúdico, mas a gente conseguiu transformar isso num tema que ficou muito a ver com a questão do mar, o lúdico, o desenho, né? E depois compondo com a cama que vai ser um barco. Isso como é que foi feito? Ele também é de um banco de imagens? Não, esse foi desenhado. Pois é isso que está me chamando a atenção, porque ele tem um toque de arte aí, é verdade. Tu não consegue ver aquela coisa meio fria muitas vezes. Tu tem não é comercial. Justamente a minha pergunta. Esse é um ponto muito importante a se tocar, que a gente vem falando com alguns clientes, que daqui a pouco tu conhece algum artista na família, ou tu queres um trabalho autoral. Sim, super exclusivo, personalizado, também é possível. Então a pessoa pode fazer essa arte, né, dentro de uma moldura, de um quadro, e a gente joga isso para dentro do computador e vai reproduzir no vinil. Né? Não Muito legal. bom. Eu adorei Muito bacana isso. mesmo. Aí a gente está aproveitando a questão dos quadros, né? Então a gente fez a reprodução desses quadros, que é de um fotógrafo bem conhecido aqui em Porto Alegre, que é o Liotti. A gente fez a impressão das imagens, o que também, né, voltando à questão ali da imagem exclusiva, a gente sabe hoje que muitas pessoas têm amigos, conhecidos que são fotógrafos, então nada impede daquela fotografia bacana, né? A gente pega essa imagem, joga num quadro. Isso é interessante porque dá mais uma exclusividade para o teu ambiente. E o quadro também possibilita fazer essa composição, né? Com vários adesivos diferentes, tudo. Exatamente. A versatilidade, né? O que a gente bate muito com relação hoje ao cliente, né? Tanto o cliente final quanto ao arquiteto, é a versatilidade. A gente, de maneira alguma, a gente vai botar um empecilho. Se ele tiver a ideia, a gente vai fazer todo o possível para realizar, porque realmente estamos num tempo hoje de poder produzir as coisas, né? Vendo isso há 20 anos atrás, nossa, tu fazer um quadro... Sim, não era possível. Não era possível. Um quadro de 2 metros por 1 metro de largura, com uma foto tua ou de uma viagem, era algo absurdamente caro. E hoje a gente consegue ter um viabilizar, momento... né? De viabilizar. Muito bacana. Aqui a gente teve a oportunidade de trabalhar no Espaço dos Fagundes, né? Conhecidíssimos aqui na nossa terra. Com o Gioda, que já esteve aqui conosco também, falando desse ambiente. Um arquiteto ímpar, né, no nosso mercado. Então, toda a arte que foi desenvolvida por o Espaço dos Fagundes na Mostra Elite, a gente teve a honra de estar executando. Os próprios Fagundes estiveram lá na inauguração, tocando, né, e adoraram, tiraram muitas fotos, marcaram nas redes, e realmente a questão novamente, né, sendo pertinente, a exclusividade. Sim. Né, que a gente cada vez busca mais isso, a gente vê em Instagrams e tal, todo mundo quer ter o seu espaço exclusivo, único, não buscar mais reproduções, e o quanto isso faz diferente tu chegar na tua casa e ver que ela é única. Ela é única, é personalizada, né? Tem a tua alma ali, tem a tua tua alma, vibe, né? exatamente. Tem todo um pensamento por trás. Então aí o Espaço dos Fagundes, eles fizeram a arte, né? O escritório do Gioda fez toda a parte de desenho. Tem um braço da publicidade, né? As imagens deles ali em preto e branco, ali uns revestimentos 3D para compor entre uma figura e outra. Então isso aí foi uma boa mescla, né? Tanto do adesivo, do revestimento,
como dos revestimentos 3D em gesso que ele utilizou para separar as figuras. Né? Ficou bem bacana. E Eduardo, me conta um pouquinho sobre manutenção, ou quanto tempo leva para aplicar o adesivo. Hoje a aplicação vai variar muito dependendo do projeto. Né? A gente tem alguns móveis que levam muito mais tempo que uma parede, por se tratar de mais cortes, acabamentos, né, coberturas. E a questão da manutenção é a parte mais, vamos dizer assim, gratificante de se falar. Porque em móveis de madeira ou paredes com tintas laváveis, né, ainda existem algumas linhas miúdas, vamos dizer. E o adesivo não. O adesivo, com relação à limpeza, tu pode utilizar água, sabão, produtos químicos, né. Os que a gente utiliza são completamente livres de qualquer contaminação por químico, então isso faz completamente a diferença lá na hora da venda, de passar para o cliente. E o bom é o seguinte, com relação às madeiras, né? Se tu tem um móvel, vamos dizer, que foi concebido, que hoje se tem muito MDF anti-cupins, insetos, esse tipo de coisa, e o adesivo ele vai aumentar a proteção e também ele impede toda e qualquer entrada desse tipo de inseto. Então é bacana esse lado da manutenção. E dentro de box, né? Banheiros, né? Então lá naquela ducha existem quantos banheiros que não tem nem ventilação? Exatamente. Né? Então se tu fores parar para pensar que nas lotações que estão por Porto Alegre, por tudo que é lugar, chove, tempestade e tal, e são resistentes, então os adesivos para dentro do box, até com essa falta de ventilação, vapor, umidade. Não interfere. Na hora da instalação, a gente utiliza as técnicas e práticas que os fabricantes exigem, né, com relação à superfície. A gente faz uma visita técnica, né, para passar para o cliente todo o passo a passo que vai ser feito, e se tiver algo a remediar antes, porque a gente sempre fala, o adesivo não vai ter problema com a água. Mas ele não é um produto impermeabilizante. Então, se já existe alguma umidade naquela parede, algum vazamento, algo que venha de dentro da parede para fora, isso impede, vai dar problema. Tem que ser resolvido, né? Porém, quando a umidade é do ambiente, como no caso do box, onde essa umidade vai provir do chuveiro, não vai ter problema nenhum, porque dela vai vir de fora e o adesivo ele vai bloquear a entrada dessa umidade para dentro da parede. Né? Muito bem. Eduardo, muito obrigada pela tua presença. Adorei todas essas novidades que estão acontecendo por aí, dessas tecnologias. Muito bacana. Todo sucesso, então, para Divulgue nesse novo ano de 2020. Isso aí, para nós todos. E que estará conosco novamente aqui em algumas novidades aqui. Com certeza. Exatamente. Isso aí. Gente, vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, vamos ter uma nova convidada para conversar aqui comigo e com a Jaque. Então, segura aí que a gente volta já já.